Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 e 10. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos em prisão por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, no dia do Apocalipse. Eu ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, a voz de Deus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 e 10. Por que um dos anciões no dia do Senhor, no dia do Apocalipse, me falou a mim, João, no Espírito, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? Como está escrito em Apocalipse, capítulo 7, versículo 13. Para deixar bem claro que Deus não faz acepção de pessoas, que religião nenhuma, ou nação, ou cultura nenhuma tem o poder de lavar as nossas vestes, ou seja, de limpar os pecados dessa veste do nosso corpo material, que somente o Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo, tem esse poder. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas, eu, João, olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, Jesus Cristo, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. O próprio Deus em pessoa afirma isso para João quando lhe mostra nessa visão do Apocalipse da volta do Senhor Jesus, deixando bem claro que vieram da grande tribulação, ou seja, não vieram de uma religião, mas vieram da perseguição que sofre todo aquele que branqueia, ou seja, que limpa a sua veste, o seu corpo material do pecado, no sangue do Cordeiro Imaculado, ou seja, que é resgatado do pecado pelo poder do sangue do Cordeiro Imaculado e incontaminado pelo pecado, Jesus Cristo. E não pela prática de uma religião que não tem esse poder. Apocalipse capítulo 7, versículo 14. E eu, João, disse-lhe: Senhor, Deus, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, ou seja, dos seus pecados que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um Cordeiro Imaculado e incontaminado. A igreja dos justos aperfeiçoados somente existe quando se é justificado em obediência à pessoa de Deus e não os homens e as suas religiões. A igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, ou seja, no mundo espiritual e não na terra, no mundo material e nas religiões criadas pelos homens mortais, somente existe porque o livro da vida, que existe somente no mundo espiritual, onde constam os seus nomes, só pode ser aberto pelo seu Rei, o Cordeiro Imaculado, Cristo Jesus, o primogênito de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 23. A universal Assembleia e Igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Por que o Cordeiro Jesus Cristo que está no meio do trono os apacentará? Ou seja, os justos aperfeiçoados, os primogênitos que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. E lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, como está escrito em Apocalipse, capítulo 7, versículo 17. Porque serviram a Deus de dia e de noite no templo de Deus, que é o seu próprio corpo material, o templo do Espírito Santo de Deus. E por isso estão cobertos pelo seu poder, pois não serviram a Deus através de uma religião humana, mas sim em Espírito Santo e em verdade. Apocalipse capítulo 7, versículo 15.
Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono, Jesus Cristo, os cobrirá com a sua sombra. Porque se alimentaram do pão vivo que desceu do céu, do mundo espiritual, beberam da água viva, Cristo Jesus, e foram fortalecidos pelo seu poder, e não por praticar rituais carnais em uma religião dirigida por homens carnais. Apocalipse capítulo 7, versículo 16. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque serviram ao bom pastor, o único e verdadeiro, aquele que dá sua vida do seu corpo material pelas suas ovelhas, o único que tem o poder que os guia para a salvação e vida eterna, consolando seus corações de toda tribulação. João capítulo 10, versículo 11. Eu, Jesus Cristo, sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida do corpo material pelas suas ovelhas. Apocalipse capítulo 7, versículo 17. Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, lhe servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Jesus te ama. Deus em pessoa veio através do seu Espírito Santo no corpo do seu Filho declarar, anunciar o seu amor, o seu evangelho para nos salvar. E Ele mesmo, em pessoa, nos apacenta, nos guia através do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Dani e Miguel.